Mais de R$ 1 bilhão foram gastos em 101 contratações nessa janela do meio do ano. E eu tô aqui para responder a pergunta que não quer calar. Afinal, qual time contratou melhor? De cara, 4 clubes chamam a atenção, né? Botafogo, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Esses aí foram os únicos times que gastaram mais de 100 milhões. E só pra você ter uma ideia do tamanho da diferença, o Bahia é o quinto desse ranking e fechou com 68 milhões gastos. O detalhe aí é que o Bahia City, além dos 4 protagonistas da janela, é o único time a ter um representante dentro do top 10. Na real, o Lúcio Rodrigues foi a terceira maior compra, o jogador mais caro da história do futebol nordestino, mas mesmo assim os valores que o Bahia pagou por ele não chegam nem perto do Carlos Alcaraz ou o Thiago Almada, que se tornou o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Seguindo o que virou padrão nesses últimos anos, a gente também teve a cota de aleatoriedade, que começou com um jogador que foi destaque aqui no Brasil, só que lá na Copa do Mundo de 2014, Joel Campbell assinou com o Atlético Goianiense. Isso aí é loucura. É bem provável que ele salve os caras do rebaixamento, mas ele já marcou 2 gols em 5 jogos pelo Goianiense. Atlético Goianiense que inclusive ao lado do Botafogo foi o time que mais se reforçou nessa janela. Além do Campbell, chegaram mais 7 jogadores. E para completar a seleta lista de gringos exóticos, a gente precisa colocar mais 2 nomes aqui. O primeiro deles, Martin Braithwaite, o rei das estreias. O cara que logo no primeiro jogo dele com a camisa do Grêmio fez 2 gols, um outro contra, e não conta como assistência, mas foi o próprio Braithwaite quem finalizou na trave antes do Gustavinho empurrar para o fundo do gol. Fora que, na volta do Grêmio à sua arena, depois de 4 meses, o Braithwaite também deixou dele. E o último a chegar nesse rolê aleatório foi o Jamal Lewis, jogador da Irlanda do Norte, meu amigo. Recém-anunciado pelo São Paulo, e o João, nosso outro criador, fez um vídeo completinho sobre ele, eu vou deixar aqui no card pra vocês. E como a tropa dos craques repatriados sempre vem muito grande, eu também resolvi fechar um top 3. Vê se você concorda comigo. A mais bombástica, sem dúvida, foi a do Felipe Coutinho, que voltou pro Vasco, mas ainda não conseguiu fazer a barreira virar baile. E por mais que não seja o ideal, lógico, eu acho completamente natural que ele esteja rendendo abaixo. Até porque o Felipe Coutinho não faz uma temporada com mais de 30 jogos desde que ele defendia o Bayern de Munique, em 19 e 20. É um jogador que sobra tecnicamente, mas ainda tá muito abaixo no aspecto físico. Na minha opinião, e eu sei que é muito difícil pro torcedor do Vasco ouvir isso, mas o Coutinho é uma contratação que vai começar a fazer diferença na próxima temporada. Agora, a contratação de maior impacto entre os craques Masterliga é o Thiago Silva. Contando só os jogos do Campeonato Brasileiro, o Thiago Silva entrou em campo 7 vezes pelo Fluminense e o time do Mano Menezes simplesmente não sofreu nenhum gol. São 6 vitórias e 1 empate. E eu sei que tem Alex Telles, Alexandro e Bernard, só que eu vou fechar meu top 3 com o Felipe Anderson. Ainda não conseguiu demonstrar tudo o que se esperava, mas é visível que tecnicamente ele é bem acima. Agora que a frequência de jogos do Palmeiras diminuiu e ele já tirou aquela zica, aquele peso de marcar o primeiro gol, eu tenho certeza absoluta, e você pode vir aqui me cobrar, que o Felipe Anderson termina 2024 como um dos melhores reforços do ano. Mas ainda assim, o nome de maior impacto no Palmeiras tem sido o Maurício, jogador que marcou 3 gols nos seus últimos 5 jogos, mas que vai muito além dos números. E pra quem não acompanha o Palmeiras também, é facinho de explicar. O Maurício foi o responsável por colocar o Rafael Veiga no banco, só isso. Aliás, não fosse o Maurício, eu diria que a janela de transferências do Palmeiras vem rendendo ainda menos frutos do que se a gente for comparar com a do Cruzeiro. O Pedrinho assumiu com a promessa de ser bem agressivo no mercado, trouxe 7 jogadores pro elenco e com isso foi o segundo time que mais gastou, 176 milhões de reais. Por coincidência ou não, desde a estreia dos reforços, o desempenho do Cruzeiro vem caindo demais e os resultados estão acompanhando. Em 12 jogos, são 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, ou seja, um aproveitamento de 50%.
E aqui eu não tô responsabilizando os caras não, tá? É só um dado estatístico, mas também não exclui o fato de que Lautaro Dias e Caio Jorge, por exemplo, podem oferecer muito mais pro time do Cruzeiro. E também a gente não pode deixar de elogiar Cássio e principalmente o Matheus Henrique, que tem feito muita diferença. No fim das contas, não tem nada a ver com a quantidade de jogadores ou até mesmo o valor gasto. Tudo se resume ao impacto das contratações em campo. Pra você ter uma ideia, tá? Assim como o Cruzeiro, o Fluminense contratou 7 bonecos, mas desembolsou quase um quarto do valor. Eu já falei sobre o Thiago Silva, mas também preciso elogiar o Kevin Serna, que é outro monstro de jogador, uma aula do scout do Fluminense, que tá bebendo da mesma fonte que bebeu lá atrás, quando contratou o cracaço de bola John Arias. O Corinthians também foi outro que fez 7 contratações, e claro, a situação é muito mais delicada, mas a melhora do time é evidente. Por conta das chegadas do Hugo Souza, André Ramalho, mas principalmente o Thales Magno, que é o grande artilheiro do Corinthians desde que estreou, não é exagero nenhum no que diz respeito a custo-benefício falar que a janela do Corinthians é até mesmo melhor do que a do Cruzeiro. E fique registrado aqui, se o Corinthians contratar o Memphis Depay, que vem de uma temporada pelo Atlético de Madrid com 31 jogos, 9 gols e 2 assistências, a informação de momento é que o jogador gostou da proposta do Corinthians, aí a janela vira outro nível, ele chega e muda o patamar do clube. E justamente por esses motivos que eu não consigo colocar o Flamengo como o grande vencedor dessa janela. Verdade que do dia pra noite eles anunciaram 4 ótimos nomes, mas isso aí aconteceu agora, ou seja, a amostragem é muito pequena, ou até mesmo nula. A minha expectativa, por exemplo, tanto com o Gonzalo Plata quanto o Carlos Alcaraz, é que eles sejam jogadores importantíssimos pro Flamengo ao longo dos anos. Inclusive eu fiz análises individuais sobre esses dois jogadores e vou deixar aqui no card pra vocês. Agora, não tem como a gente cravar absolutamente nada, porque como o próprio Tite gosta de dizer, é o campo quem fala. Por todos esses fatores, quem melhor contratou, na minha opinião, foi o Botafogo. De longe, o time que mais gastou também, né? 233 milhões de reais. Dos 10 jogadores mais caros dessa janela, 3 estão jogando no Botafogo. Só que o mais curioso de tudo isso aí é que a melhor contratação do meio do ano é um jogador que chegou sem custo nenhum. O Igor Jesus é um achado do Botafogo, um trabalho impecável do scout que trouxe um centroavante completo, um cara que faz pivô, ataca espaço, finaliza muito bem, os números dele não mentem, né? O Igor Jesus em 13 jogos tem 6 gols e 1 assistência, ele precisa de 128 minutos para participar de um gol, isso aí é uma média absurda. Aproveito também para fazer uma menção honrosa ao Matheus Martins, que comandou a goleada recente do Botafogo sobre o Flamengo com 2 gols e foi absolutamente decisivo no jogo de volta das oitavas de final contra o Palmeiras. Entrou no lugar do craque do time do Luiz Henrique e mudou a história do jogo. E pra quem chegou até aqui, eu tenho uma missão. Na real são duas, vai? A primeira delas, colocar aqui nos comentários o seu top 3 de contratações dessa janela do meio do ano, e a outra é ajudar a gente a bater a meta de 500 likes nesse vídeo. Eu resolvi fazer diferente, vamos colocar uma meta, vamos ver se vocês conseguem bater pra me ajudar. Fechou? Tamo junto!